Bora, negada. Vamos debater agora a última provinha aí, né, que o pessoal me mandou, né, que é a prova de matemática específica aí para professores de matemática. Aqui, meu amigo, é onde o bicho pega, né? Vamos ver como é que estavam as questões, vamos ver qual é o nível. Eu odiei o nível da prova de Paraipaba, foi muito fraco. Vamos ver se agora em Capuí eles melhoraram um pouquinho, né? Questão número 41 vai até a 60, são 20 questões. Bora lá começar aí pela questão 41. Observe a figura. Então tá aí um triângulo, certo? Esse triângulo tem lados 3 e 4. E obviamente, triângulo que tem o lado 3 e 4, você já sabe que ele é retângulo, né? É o triângulo 3, 4 e 5. Então esse ângulozinho aqui é de 90 graus. Esse H é a altura relativa à hipotenusa. E ele quer que você descubra nessa questão o valor de x mais h. Então você tem que achar aí quem é o x, depois quem é o h. Galera, como aqui nós temos, né, um triângulo retângulo e a altura relativa a esse triângulo retângulo, nós podemos usar as relações métricas no triângulo retângulo. Existe uma fórmula que diz que AH é igual a B vezes C, né? Onde o A é a hipotenusa, H é a altura, B e C são os catetos. E, portanto, 5 vezes H vai ser igual a 3 vezes 4. Ou seja, o H ele vai ser 12 dividido por 5. Tá bom? Eu não vou dividir, deixa assim, certo? Daqui a pouco a gente vê o que é que dá isso aqui. Então dá 12 quintos o H. E para achar o x, também nós vamos usar uma relação métrica, né? Aqui você tem um cateto, aqui a projeção dele e aqui a hipotenusa. Existe também uma fórmula que relaciona os três. O quadrado deste cateto é igual à hipotenusa vezes a sua projeção, ou seja, 5 vezes x. 4 elevado a 2 dá 16, igual a 5x. Passa esse 5 dividindo, então o x ele é 16 quintos, guarda também essa informação, tá bom? E agora, galera, morreu a questão, né? Nós queremos descobrir quanto é a soma do x com o h. Em outras palavras, é pegar 12 quintos, somar com 16 quintos, e você encontra 12 mais 16, 28. 28 dividido por 5. E aí, galera, 28 dividido por 5 é a mesma coisa que 5,6. E aí eu te pergunto, cadê a alternativa, né? Cadê a alternativa? Não tem, certo? Então nós já começamos bem, né? Começamos logo com a questão que será anulada. Ei, Cetred, tá ruim o negócio, hein? Começamos aí com a questãozinha que com certeza vai ser nula. Você aí na prova deve ter marcado o item D, que é o item mais próximo aí, certo? Dessa resposta. Mas, infelizmente, padrão Cetred, né? Beleza? Então, questão 41 não tem gabarito. Entre com o recurso. Se você não entrar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na prova lá de agente de Paraipaba. Uma ou outra pessoa entrou só e aí eles deixaram passar, entendeu? Colocaram foi o gabarito errado mesmo, numa questão que deveria ser anulada. Então entre com recurso, quanto mais gente melhor. Questão 42. Em uma rodoviária existem duas empresas de ônibus, de cores vermelha e branca. Saiu um ônibus vermelho e um branco da rodoviária às 7 da manhã do dia 23. Saíram juntos. Se os ônibus vermelho saem, né, de 4 em 4 horas, e os ônibus brancos de 3 em 3 horas, qual será o próximo dia e horário que esses ônibus vão se encontrar novamente? Ora, questãozinha de MMC, né? De 4 em 4, o outro de 3 em 3, então basta tu calcular o MMC entre 4 e 3, e eles são primos entre si, basta multiplicar os dois. 4 vezes 3, 12 horas. Opa! Então eles vão se encontrar daqui a 12 horas. São agora 7 da manhã. 7 mais 12 vai dar 19 horas. Ou seja,
7 horas da noite do mesmo dia 23. E o helicóptero passando para atrapalhar o vídeo. Não vou cortar, hein? Ou seja, item A, o que você deverá marcar nessa questão. Tá bom? Essa sim, sem problema nenhum, uma questão de nível básico para professor de matemática. Essa questão aqui é besteira, né? Besteira. Questão número 43. Outra questão que eu, rapaz, fiquei meio assim, porque eu não entendi o que ela quis dizer aqui. Questão 43, ó. Um cartão de dimensões 15 por 10, não sei porque fala das dimensões, não serve para nada, né? Possui um lado azul e outro verde. Beleza. Se jogarmos esses cartões aí, né? Esse cartão, na verdade, só é um. 2 vezes seguidas, uma vez e outra vez, quais os possíveis resultados de cair verde ou azul para cima? Aí eu não entendi, certo? Por quê? São nos 2 lançamentos cair azul e azul? Ou não, ou então só cair para cima? Porque só cair para cima tem 4 possibilidades, né? Mas se for cair só azul ou só verde, aí o negócio já muda. Porque você tem, ó, primeiro lançamento, pode sair verde, e no segundo lançamento também sair verde, verde, mas pode sair verde e azul. Ou então pode sair azul e azul, ou azul e verde. São apenas essas 4 possibilidades, né? Ou acontece isso ou acontece aquilo, não tem para onde correr, entendeu? E aí eu não sei como interpretar isso aqui. Essa questão está mal elaborada. Aí você olha assim, ó. Quais os possíveis resultados de cair verde ou azul para cima? Nos 2 lançamentos? Se for nos 2, verde tem uma chance aqui e azul tem outra chance aqui, 2. Certo? Mas para cair verde ou azul, sempre vai cair um verde ou azul, né, cara? Não tem como não cair. Então seriam 4. Rapaz, tem que esperar o gabarito para ver, certo? O que foi que essa CETRED pensou nessa questão, tá? E aí, dependendo do gabarito, vale a pena você entrar com recurso. Essa questão aqui tá muito feinha, tá? Muito feinha. Questão 44. Simbora. Quantos são os números primos pares de 0 a 100? Olha, só existe um único número primo que é par. É o número 2. Não existe mais nenhum outro primo que seja par. Portanto, você tem 0 números primos, né, que são pares depois de 100. Não existe. Tá bom? Então, questão aí também bem tranquila, né? Show de bola, nada a reclamar aí dessa questão 44. 45. Sabendo que x igual a 12y mais 3 e que x também vale 2y, determine o valor de x mais y. Certo? Pois bem, ele está dizendo, galera, que o x é isso, certo? E o x também é isso, né? Então, esses 2 valores são iguais. 12y mais 3 tem que ser igual a 2y, né? X igual a x. Beleza? Passa aqui o 2y para cá, ele vem negativo. E esse 3 vai para lá também negativo. Portanto, vai ficar 12y menos 2y igual a menos 3. 12 menos 2 dá 10. 10y igual a menos 3. Portanto, o y vale menos 3 décimos ou menos 0,3. Eu acho melhor colocar com vírgula aqui, certo? Achamos o valor de y. Já dá para saber o x também. O x, ele não é o dobro do y? Ah, é verdade, né? Então, o x vai ser menos 0,6, que é o dobro de y. O que é que a questão quer calcular? O valor da soma de x com y. Então, menos 0,6 juntando ali com menos 0,3, você encontra 0,9 negativos. A alternativa é, né? Alternativa é aí, certo? Dessa questãozinha de sistema, equação, né? Tranquila também. Para professor de matemática, essa aqui tá, ó, show de bola. Você aí, professor, deve ter acertado, se dado bem nessa questão. Questão 46. Também outra questão com probleminha, certo? Porque por mais que não tenha nada a ver com o gabarito aqui, olha o que ela diz, ó. Observe os conjuntos e a lei de formação. Aí me dá aqui 2 bolinhas de conjuntos, faz o ligamento, mas não diz quem é o domínio ou quem é o contradomínio.
Ah, professor, mas o domínio é sempre à esquerda. Rapaz, quem foi que disse isso, né? Quem foi que disse isso? Já peguei livros que o negócio era ao contrário, tá bom? Então tem que identificar, pessoal, tem que dizer que o domínio é aqui e o contradomínio é lá, né? Ou a imagem é lá. Então, ficou faltando isso aí, mas claro, né, nós não vamos reclamar disso, certo? É só, eu estou sendo muito chato, na verdade, mas é um fato para se analisar, né? Então você vai considerar que aqui fica o x, lá o y, acabou a história, tá bom? Então a função z de x é definida por... Galera, quando o x aqui for 0, o y dá 2, né? Quando o x for 1, o y é 3. Quando o x é 2, o y é 4. Quando o x é 3, o y é 5. Se você olhar bem, o valor de x e de y diferem sempre de 2. O valor do x, ele é 2 a menos do que o y ali, ó. E aí você já sabe qual é a alternativa correta, né? O y é sempre 2 a mais do que o x. A alternativa é, ó. A alternativa é, tá dizendo exatamente isso que eu estou dizendo para ti. X mais 2, 0 mais 2, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. E 3 mais 2, 5. Portanto, não tem como ser outra alternativa. Item E. Beleza? Então, uma questãozinha aí, né? Eu só estou sendo chato mesmo, dizendo que ela não era para estar desse jeito, mas vai passar em branco isso aí. E eu tenho certeza que você acertou também. Questão número 47. Bora, menino, tem que ser rápido esse negócio. Questão 47, também é uma questão muito simples, ó. O resultado de x mais 1 ao quadrado, mais x menos 1 também ao quadrado, quando x for igual a 1. Certo? Então, substitui o valor de x por 1, vai ficar 1 mais 1 ao quadrado, mais 1 menos 1 ao quadrado. Qual é a dificuldade de uma questão dessa para um professor de matemática, né? Zero. 1 mais 1 é 2, 2 ao quadrado é 4. E 1 menos 1 dá 0, 0 ao quadrado dá 0. Então, essa resposta vai ser 4. Item D, né? Item D. Tá bom? Então, até agora, de todas as questões que eu fui passando para você, todas elas tranquilíssimas. Nenhuma questão aqui que vai definir aquele cara que vai acertar, aquele cara que vai, né, desempatar. Até agora, não. Mas tem essa questão aqui. Eu vou já te mostrar que tem uma questãozinha aqui que ela vai diferenciar o aprovado do não aprovado. Questão 48. Qual é a opção que representa o quadrado perfeito aí? Olha, como você tem um trinômio quadrado perfeito, nós temos que formar um produto notável. Só um desses caras aí forma um produto notável. Como é que você sabe? Certo? Você, galera, vai ter que tirar a raiz quadrada do último número, certo? E se essa raiz quadrada ela for metade do número que está no meio, é um quadrado perfeito. Ou seja, 3 nem raiz tem, então você descarta o item A, falso. A raiz quadrada de 49 é 7, só que o 7 não é metade do cara que está no meio, então também não é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 9 é 3, que é a metade de 6x, ou seja, esse item aqui é o item correto, porque x ao quadrado mais 6x mais 3 é a mesma coisa do que x mais 3 elevado a 2, alternativa C aí de CETRED, né? Outra questão fácil? Sim, certo? Lembrando que quando eu estou falando fácil, você que está vendo aí a live, né? Não vá pensando, tá se achando. Não é isso, cara. É porque essa prova aqui é específica para professor de matemática. Se o professor de matemática se engancha numa questão dessa, tá precisando rever conceitos, né? Sinceramente, né? Sinceramente. Um professor de matemática tem que passar por essa questão aqui brincando. Tá bom? Questão número 49. Considere os conjuntos A e B, certo? O A vai de 0 até 6 e o B começa do 4 e vai até o 9. A pergunta é, o conjunto A menos B possui quantos elementos? Ou seja, A menos B, esse menos o B quer dizer que você vai tirar o B. Não é subtrair os elementos, não. É tirar da contagem o B. Se você olhar, galera, tem alguns elementos do B que são repetidos lá no A. Por exemplo, o número 4 ele se repete, o 5 ele se repete e o 6 também se repete. Então, quando eu fizer o A e tirar a galera que também está no B, eu vou tirar o 4, vou tirar o 5 e vou tirar o 6. Quantos números restam?
Restam o 0, o 1, o 2 e o 3. 4 elementos. Essa é a resposta da questão, alternativa B. Beleza? Então, questão 49, item B, né? Então, até agora você está vendo que as questões estou fazendo em menos de 1 minuto, que realmente são questões para professores de nível baixo até agora, certo? Questão 50, muito parecida com a questão 49. Ó. Observe os conjuntos A, que ele te dá os elementos A, B, C, D, E, e um conjunto B que tem C, E, F, G e H. Sobre esses conjuntos, assinale a afirmativa correta, né? Assinale quem está correto. Primeira afirmação. O conjunto A, interseção com o conjunto B, tem 2 elementos? Interseção são os elementos repetidos. O A e o B tem 2 elementos repetidos? Olha, certo? Vamos lá. No A tem o C, no B também tem C. Ó. Então é a interseção dos dois. No A tem o E e no B também tem o E. Ou seja, existem 2 elementos que estão em comum aí, portanto, de fato, a afirmação 1 é verdadeira. E aí você já elimina o item B e elimina o item D, tá bom? Afirmação 2. A união B, quando eu pegar o A e juntar com o B, vai ter 9 elementos? Bora contar. O A é 1 elemento, o B é 2 elementos, o C é 3, o D é 4, o E é 5. Você não vai contar com o C de novo, porque já tem lá no A. Não vai contar com o C, nem vai contar com o E. Então até agora só tem 5. O F, 6, certo? O G é 7 e o H, 8. Portanto, não são 9 elementos, falso, a afirmativa 2. E a última, se eu pegar os elementos de A e tirar o do B, possui 5 elementos? Falso. Falso porque o A já tem 5 elementos. O A já tem 5. Se eu tirar os 2 elementos que a gente já viu que possui no B, que é o C e o E, o A vai ficar apenas com 3 elementos e não com 5. Falso também a afirmativa 3. Portanto, item A é o único item correto, só tem uma afirmativa e é a primeira. Ok? Então, questão 50 está aí. Simbora para a questão 51. Se y é igual a 3x mais 2, y é igual a 3x mais 2, então é correto afirmar que 1. A representação gráfica do y é uma reta? Verdade? Verdade. Então, o 1 está certo. 2. Quando o y for maior do que 0, o x tem que ser menor do que 2/3? Menos 2/3? Não vou nem perguntar ainda, vou ler logo o terceiro. Ó. E quando o y for menor que 0, o x tem que ser menor do que menos 2/3? Galera, a afirmação 2 e 3 pergunta a mesma coisa. Ó. Quando o x ele é menor do que menos 2/3. E aí, com essa ideia, você já sabe o seguinte. Os dois não podem ser necessariamente verdadeiros. Se um é verdadeiro, o outro é falso. Ou seja, os dois não podem ser verdadeiros. Então, galera, não pode ser o item E, não pode ser o B, porque nós já sabemos que 1 é verdade, não pode ser o A, porque um dos dois ali, ou 2 ou 3 é verdadeiro, e não pode ser o C, porque o C não tem o 1 como sendo verdade. Então, por eliminação, sem fazer logo o 2 e o 3, eu já saberia que a resposta correta era o item D, né? Por eliminação. Certo? Só olhando os itens. Quando você tem os itens, cara, as questões ficam um pouquinho mais fáceis, tá? Mas vamos fazer normalmente, como é que seria o gabarito dessa questão correto? Você iguala essa função a 0 e passa o 2 para lá, ele vai negativo, né? Então, 3x ele é igual a menos 2, portanto, o x ele é menos 2/3. Isso é a raiz da equação, ou da função, tá? Então, você tem uma função do primeiro grau, aqui o eixo x, tá? E é uma reta crescente, porque o valor de a é positivo. E ele toca o eixo x justamente no ponto menos 2/3. Observe, galera, que desse ladinho aqui da reta, ó, lado direito, ou seja, quando o x for maior do que menos 2/3, a função cresce, a função está no lado positivo. E quando a função, certo, está à esquerda do menos 2/3, ó, né, quando for menor do que menos 2/3, o valor de y aqui é um valor negativo. Ou seja, quem diz isso é a afirmativa 3. Ó.
Para y menor do que 0, você tem que o x tem que ser menor do que menos 2/3. E isso é verdade. Ou seja, o 2 é falso e o 3 é verdade. Então, 1 e 3 é o gabarito correto da questão 51. Beleza, beleza, beleza. Estou gostando, né? Tirando aquela questão número 1 lá que não tem gabarito. Tá legal até agora. E vamos continuar aí. O nível até razoável. Tá razoável ainda. Nenhuma questão que você olha, meu Deus, que questão difícil, né? Questão difícil. Questão 52. Rapaz, eu vi professor, colega meu, vacilando nessa questão aqui, ó. Sobre as figuras planas, assinale as afirmativas a seguir. Ó, o círculo é um polígono? Gente, não é não. O que é um polígono? É uma região plana, fechada, formada por segmentos de retas e que não se cruzam. Ou seja, já acabou com a definição de círculo aí, né? Porque o círculo é curvado. E para ser polígono tem que ser formado por segmentos de retas. Então, A1 é falso. O círculo não é um polígono, galera. Não é um polígono. Então, não pode ser o item A, nem pode ser o C, nem pode ser o E. Ou é o B, ou é o D. E com isso, você já sabe que o 3 automaticamente é verdadeiro. Ó. O polígono regular possui ângulos e lados iguais? Sim. Todo polígono é regular se ele for equilátero e equiângulo ao mesmo tempo, né? Lados iguais e ângulos também iguais. Então, o 3, automaticamente, pelas alternativas, já é verdade. Você vai apenas cuidar no 2, tá? A afirmação 2. O quadrado é um retângulo? O que é um retângulo? Retângulo é uma figura, um quadrilátero, que tem os ângulos retos. Por isso que é chamado de retângulo. Galera, mas o quadrado, ele também tem os ângulos retos. E aí? E por ele ter justamente os ângulos retos, ele vai ser chamado de retângulo. Todo quadrado é um retângulo. O quadrado é um tipo especial de retângulo. É aquele retângulo que tem os lados iguais. Todo quadrado é retângulo. Verdade também a 2. Verdade a 3. Alternativa D, né? Alternativa D. Geometria plana básica aí. Certo? Pegou alguns professores, colegas meus aí, eu vi pelo menos 2 provas aí a galera perdendo essa questão, tá? Cuidado, galera, cuidado, certo? Porque, né, o círculo não é um polígono. Eu vi gente marcando lá que o círculo é um polígono. Atenção, atenção, atenção. Questão 53, né? Questão 53. Vambora. Sabendo que os 3 ângulos internos de um triângulo, quando somados, valem 180, e que os ângulos internos do triângulo são proporcionais, né? A 1, a 3 e a 5, quanto é que vale o maior desses ângulos? Beleza? Por ser proporcional, um vai valer x, o outro vai valer 3x, o outro vai valer 5x. Tá bom? E aí, quando você somar esses 3, vai ter que dar 180 graus. X mais 3x dá 4. 4 mais 5, 9x, igual a 180. Passa o 9 dividindo. Então, o x ele é 180 dividido por 9. X igual a 20 graus. Beleza? O que é que a questão quer mesmo? Qual é o maior desses ângulos? O maior é esse carinha, que é o 5x. Como o x é 20, 5 vezes 20 você encontra 100. A alternativa é nessa questão 53. Questão um pouquinho mais legal do que as outras, né? Essa aqui já é um pouquinho mais bacana de se fazer, certo? Questão número 54. Essa aqui, galera, se eu não me engano, eu vi essa questão em alguma prova da CETRED. Eu estava estudando para Paraipaba, né? E eu peguei todas as provas antigas da CETRED e eu lembro de ter feito uma questão dessa aqui. Então, se isso for verdade, se você encontrar essa questão já em outro concurso da própria CETRED, você pode pedir a anulação dessa questão. Tá bom? Isso não pode acontecer, certo? Não é legal. Então, você pode pedir a anulação. Eu tenho quase certeza que eu fiz essa questão recentemente, até aqui no YouTube. Acho que até gravei essa questão, certo? Então, tem que dar uma olhadinha aí. Eu vou caçar onde foi que eu vi, porque eu tenho certeza que eu fiz ela. Questão 54, ela é assim, ó. Em uma emissora de TV, trabalham 40 homens, vamos escrever isso aqui, ó, 40 homens e
20 mulheres. Beleza. Do total de homens, 80% não assiste novelas. E do total de mulheres, 50% assistem novelas. Então, o percentual de pessoas que assistem novelas nessa emissora é... Ele só quer, galera, quem assiste novela. E observe que bem aqui assim a questão diz que dos homens, 80% não assistem novelas. Ela quer quem assiste. Se 80% não assiste, é porque 20% assiste. E quanto é que é 20% de 40? É só multiplicar os dois. 20 vezes 40 dá 800. E como é porcentagem, tem que dividir por 100. 800 dividido por 100, 8 homens. Então, 8 homens assistem novela. E nas mulheres, a questão é bem clara. Ela fala que 50% assistem novelas, né? E aí, quanto é que é 50% de 20? 10. 10 mulheres assistem novela, que são os 50%. Tá bom? Quantas pessoas ao todo nessa emissora assistem novela? 8 mais 10, você tem 18 pessoas ao todo. Beleza. O que é que a questão quer? Então, o percentual de pessoas que assistem novela. Ela quer saber, galera, quanto é que é isso aqui, essas 18 pessoas, em porcentagem. Ou seja, em relação ao total de pessoas que tem nessa emissora. Lembre-se que nós tínhamos 40 homens mais 20 mulheres. Nós temos ao todo 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, 18 assistem novelas. Qual é o percentual? Você vai pegar 18 e dividir por 60. Tudo bem? Você já está vendo que dá para simplificar em cima e embaixo por 6. Dava por mais, vamos fazer só por 6, tá? Não dá por mais não, só dava por 6 mesmo. 18 dividido por 6 dá 3. E 60 dividido por 6 dá 10. E 3 décimos nada mais é do que 30%. E por isso você deveria marcar o item B de Boston. B de Boston. Certo? Então é isso aí, galera. As questões estão parecidas com a Paraipaba, né? Então questões simples até agora. Não tem nenhuma questão que vai exigir do candidato um esforço muito grande. Certo? Os professores de matemática aí, certo? Bem preparados para essa prova, eles vão chegar e fazer brincando. Fazer até rápido essas questões, tá? Nenhuma questão ainda envolveu grandes raciocínios, né? Que você realmente tem que parar. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Por onde começo? Não teve, até agora não. Tá? Questão número 55. Ó. Quando fui navegar com meu barco a motor, percebi que a minha gasolina estava acabando. Então, resolvi abastecer meu navio com combustível reserva. Ao colocar 50 litros de gasolina, a seta do combustível, que indicava 1/3 do tanque, passou a indicar 3/4, certo? Então, essa diferença aqui, ó, dá uma diferença de 50 litros, né? Guarda essa informação, porque a gente vai já usar. Ele pergunta qual é a capacidade em litros do tanque de combustível, tá bom? Então, galera, ó, 3/4 do tanque menos 1/3 do tanque tem que dar 50 litros, né? Beleza? Mas vamos fazer logo essa subtração para a gente descobrir quanto é que dá isso aqui, ó. Tira o MMC, que vai dar 12. E aí 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes o 3 de cima dá 9. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1 lá em cima dá 4. E aí 9 menos 4 dá 5, então vai ficar 5 dozeavos. Portanto, o que é que nós temos? Olha, essa subtração vai dar 5 dozeavos do tanque, né? Beleza. E a questão diz, galera, que essa diferença é uma diferença de 50 litros. Então, obrigatoriamente, isso aqui tem que dar igual a 50 litros. Tá bom? E aí acabou a questão, né? Você faz a regra de 3, passando esse 12 aqui multiplicando. Portanto, 5 vezes o tanque é igual a 50 vezes 12. Passa esse 5 dividindo.
o tanque vai ser 50 vezes 12 dividido por 5. E aí observe, 50 dividido por 5 dá 10. 10 vezes 12, 120. Portanto, esse tanque ele aguenta um total de 120 litros. Alternativa C, certo? Alternativa C. Tá bom? Beleza, operações com frações. Tranquila, é costumeiro cair frações na CETRED, né? Aliás, caiu uma dessa muito parecida no concurso de Juazeiro do Norte, que era com tanque também, só que lá era 40 litros, mas dava 120 também, se eu não me engano, certo? Essa resposta. Então é uma questão muito parecida. Vale a pena, pessoal, você fazer as provas antigas. É muito igual, é muito igual, é muito igual. Tá bom? Questão número 56, as últimas 5, hein? 56, ó. Pronto, galera. Aí, agora sim. Essa questão, rapaz, fica aí de aviso para a CETRED. CETRED, minha filha, você fazer uma prova para professor de matemática, por exemplo, ou para qualquer área, você escolha as questões difíceis, tá? Por quê? Geralmente, o que está acontecendo? Vai acontecer agora em Paraipaba, que o resultado é para sair hoje, eles já adiaram de novo. Se você olhar as notas da galera de matemática, todo mundo se deu bem nas provas, cara. Certo? Todo mundo, a maioria fechou a prova. Um bocado de gente fechou a prova, 9, 9,5, 100. Certo? E a diferença da galera está lá onde? Lá em português. Né? A galera não foi tão bem em português. Certo? E o que vai decidir o concurso, como as notas estão muito em cima uma da outra, o que vai decidir o concurso é quem? É a redação. Você está selecionando um professor de matemática pela redação dele, que não sei se é justo, não vou dar minha opinião. É justo? Eu não sei se é justo isso aí. Certo? Seria justo você selecionar alguém, o cara da matemática, vamos fazer uma prova difícil de matemática para ver quem é o melhor mesmo aí? Seria melhor assim, rapaz. Certo? Então era isso que a CETRED deveria fazer. Certo? Mas infelizmente não é o que está acontecendo. Coloca uma prova de matemática com um nível bem alto, cara. São professores, são caras feras. Tenho certeza que lá em Paraipaba um monte de professor fez a prova brincando. Começou a rir. Entendeu? Então, galera, vamos fazer uma prova boa, né, para professor. Porque aí você seleciona os melhores. E não fica dependendo de português, de conhecimentos de Paraipaba, de redação, né? Faça uma prova boa de específica de geografia, específica de história, específica de português, específica de matemática. Que aí você seleciona os bons. E aí a diferença entre os candidatos fica na matemática. Certo? Aí para mim seria mais justo. Você selecionar os professores de matemática pelo conhecimento matemático deles. Seria mais justo. Tá bom? E aí, cara, essa questão 56, aí sim. Essa é uma questão de alto nível, uma questão muito boa. E na minha visão, todas deveriam ser desse nível aí. Desse nível aí, certo? Então a questão 56, pancada. Eu vou nem fazer aqui porque não cabe, eu vou ter que ir lá para outra página. Mas vamos dar uma lida antes da gente passar para lá. Deixa eu logo abrir logo aqui para a gente ir escrevendo as informações da questão. Questão número 56, a questão mais difícil dessa prova, certo? Bora, ó. Seu Antônio colocou metade do seu capital a juros simples pelo prazo de 6 meses e o restante nas mesmas condições, a outra metade, né? Pelo período de 4 meses. Observe que quando ele fala nas mesmas condições, é porque a taxa é a mesma, certo? Aí vamos escrever isso. Então, você tem duas aplicações. A primeira aplicação, certo? Você colocou lá o capital, que era metade do que você tinha, vou chamar de x sobre 2, tá? Vamos dizer que ele tinha x reais, vai aplicar só metade, x sobre 2, num tempo de 6 meses, mas você não sabe a taxa. E tem uma segunda aplicação, que também, né, envolve aí metade do dinheiro que ele tinha, só que o tempo é de 4 meses apenas. Tudo bem, vamos continuar a leitura lá. Ó. Aí ele fala assim, sabendo-se que ao final dessas aplicações, os montantes eram 147 mil para a primeira aplicação e 108 mil para a segunda aplicação. Qual era o capital inicial nesta brincadeira? Opa, questão linda, hein? Olha aí, que você olha para ela, você com certeza na hora lá da prova ficou pensando, né? Montante da primeira aplicação, 147 mil,
Montante da segunda aplicação, 108 mil. Sem dúvidas, na hora da prova você deve ter feito muito cálculo nessa questão. Você deve ter refeito várias vezes, né? Porque não é uma questão fácil, certo? Até você pegar aqui o fio da meada e saber o caminho certo, você deve ter sofrido um pouquinho. Essa sim é uma questão linda e uma questão feita para professor de matemática. Aqui vale a pena, né? Deveria ser todos assim. Vamos embora. Galera, ele me deu um montante. Como é que eu calculo o montante numa fórmula de juros simples, né? O montante, ele é o capital mais os juros, né? Ou seja, já colocando em evidência as coisinhas, o montante, ele é o capital vezes 1 mais I vezes o tempo, né? Beleza? Esse é o montante. Então, para a primeira aplicação, nós vamos ter, ó, que R$ 147 mil vai ser igual ao capital aplicado, que foi x sobre 2, vezes 1 mais I vezes o tempo. O tempo da primeira aplicação foi de 6 meses, então vai ficar 6I, certo? Enquanto na segunda aplicação, nós temos, olha, o montante como sendo 108 mil, então fica 108 mil, igual ao capital, que era x sobre 2, vezes 1 mais 4 vezes I, porque o tempo lá é de 4 meses. Tá bom? Galera, e aí o que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar essa primeira equação, tá bom? E vou subtrair dessa segunda equação, para ver se a gente chega em alguma coisa importante, tá? Vou pegar a primeira e subtrair da segunda. Antes, eu vou ainda ajeitar essa primeira equação, ó. Vai ficar 147 mil igual. Esse x sobre 2, ele vai se distribuir lá dentro. Vai ficar x sobre 2 vezes 1, mais, quando eu multiplicar o x por 6, vai ficar 6 vezes x vezes i, e eu vou dividir por 2. Observe que esse 2 vai embora com esse 6, então vai ficar 3 vezes xi. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer lá, ó. 108 mil igual. Faz a distributiva, vai ficar x sobre 2, mais... Olha, esse x vai multiplicar o 4, vai ficar 4xi, e não esquecer que está dividindo por 2, e aí 4 dividido por 2 vai dar 2xi, certo? E agora sim, vou pegar a equação número 1 e subtrair da equação número 2. Bora! Fazendo a equação 1 menos a 2, ó, de cabeça já, ó. Quanto é que é 147 mil menos 108 mil? Vai dar 39 mil. Então, 39 mil reais vai ser igual. Esse x sobre 2 menos x sobre 2 dá 0. E 3xi menos 2xi vai dar x vezes i. Ou seja, Moi, o capital aplicado vezes a taxa tem que dar 39 mil. E aí você chega numa relação importantíssima que você vai conseguir, através dela, matar esse problema. O capital que ele aplicou, que é x, vezes a taxa, tem que dar 39 mil reais. Oba, 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 oba. E aí, cara? E aí, meu amigo, é o seguinte, olha. Bora. Vamos substituir esse valor que eu acabei de achar em uma das equações que nós temos lá em cima. Eu vou substituir na equação aqui de baixo, ó, nessa outra aqui, nessa segunda, porque é mais fácil essa bichinha aqui. É 108 mil só, o outro é 147. A gente vai sofrer mais. Vou escolher a menor. Então, indo aqui para outra página, nós temos que 108 mil tem que ser igual a x sobre 2 mais 2xi. Mas lembre-se que o 2xi, nós já descobrimos que o xi vale quanto? 39 mil. Então vai ficar 2 vezes 39 mil reais. Conclusão, você tem 108 mil reais igual a x sobre 2. 2 vezes 39 mil vai dar 78 mil reais. Opa! Pega esses 78 mil reais, leva para lá, ele vai negativo. E aí, ó, 108 mil menos 78 mil dá 30 mil. Conclusão, x sobre 2 vai ter que dar igual a 30 mil. Como eu quero achar o valor de x,
esse 2 que está dividindo vai passar multiplicando. Portanto, 30 mil vezes 2 dá 60 mil. Lembrando que X eu chamei de capital inicial. Então, o capital inicial aplicado foi um capital de 60 mil reais. Por isso, você deverá marcar aqui a alternativa C. Essa é uma questão linda. Esse foi o caminho que eu achei para resolver a questão. Por isso que eu estou achando ela difícil, porque o caminho que eu segui eu sei que não é um caminho fácil. É uma questão super difícil desse jeito. Pode ser que tenha uma maneira mais fácil de fazer. Eu não consegui achar essa maneira. Pode ser que mais tarde eu refazendo a questão eu ache. Pode ser que algum colega aí, professor de matemática, consiga me dar uma luz e mostrar um outro caminho. Mas pelo caminho que eu segui, eu achei uma questão super difícil, certo? Uma questão de alto nível. E essa aqui pode decidir, muita gente aí pode decidir quem vai ser o primeiro, o segundo, né? Porque a prova de matemática tem peso 3. Você errando uma questão, sua nota cai muito, viu? Sua nota cai muito. E essa aqui é uma questão, tem muita chance de ter muito erro. Então, boa questão 56. Essa, Cetred, aprende, Cetred. Todas as sim, minha filha. Né? Nos próximos, aprenda. Assim. Beleza? Vamos para a questão 57. Calcule o valor dessa continha aí, ó. 1/6 mais o produto de duas fraçõezinhas ali, dividido por 1 mais 1/2. Olha, se é uma multiplicação, nós já podemos papocar aqui o 2 de baixo com o 2 de cima. Beleza? E aí sobra para mim 1/6 menos 5/2. E aqui embaixo eu já vou tirar o MMC, ó. 2 vezes 1 dá 2. Com mais 1 lá em cima, 3. Então fica 3 dividido por 2. Lá em cima também dá para tirar de novo o MMC. O MMC entre 6 e 2 é 3, mas você poderia, né? Aqui é 3, tá? Perdão. O MMC entre 6 e 3 é o próprio 6. Então fica 6, ó. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 5 é 10. E aí embaixo repete, ó, 3/2. Lá em cima você tem 1 menos 10, que dá menos 9 sobre 6. E você vai dividir isso aqui por 3/2. Divisão de frações, repete a primeira, menos 9/6, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 2/3. E aí, galera, 9 vezes 2, 18. Lá embaixo, 6 vezes 3, 18 também. Então, você pode cortar. Então, essa conta vai dar 18 sobre 18 igual a 1, só que é menos, portanto, menos 1. Alternativa C, né? Questão 57. Outra questãozinha de fração. Foi a segunda, né? A terceira, na verdade, de fração desse concurso. Tudo bem? Questão número 58. Vou colocar aqui menos 1, né? Questão 58. Simbora. Tá aqui ela, ó. Ana decide adquirir um vestido a prazo que custa R$ 140 à vista. Ok, então seria o preço de 140 se ela pagasse à vista. Tá. Para isso, ela dá uma entrada de R$ 100 mais uma parcela de R$ 50 com 30 dias de prazo. Olha, Moi, se eu dou para você uma entrada de R$ 100, quanto é que eu fico devendo ainda para a loja? 40, né? 40 reais. Essa era a minha dívida inicial. Só que ao invés de ela pagar 40, ela paga quanto? 50. Então nós tivemos aqui juros, né? Ela pagou 50, ela pagou quanto a mais? 10 reais a mais. Esse 10 reais a mais é o meu juros. E ele quer saber qual é a taxa de juro que será aplicada nessa operação. Certo? Regra de 3, né? 40 reais era tudo que ela devia, 100%, só que ela pagou 10 reais a mais. Quanto é que vale esses 10 reais a mais que ela pagou? X. Regra de 3. 40 vezes X, 40x, e 10 vezes 100 dá 1000. Claro que você já pode cortar um zero daqui com um zero daqui, passar esse 4 dividido, e aí 100 dividido por 4 vai dar igual a 25%
Alternativa B de Boston. B de Boston, né? Essa é a nossa questão 58, penúltima questão de hoje. Tá bom? Então a prova, galera, só teve aí uma questãozinha mesmo que pegou, né? Aquela questão número 56 foi a única ali que o bicho pegou, meu amigo. Até agora as outras tranquilas, né? Questão 59. Eu não sei se o bicho pegou nessa aqui não, mas eu sei que o bicho pegou para ser thread, ó. Questão 59 fala o seguinte. Uma fábrica de doce emprega 18 funcionários, vamos escrever isso, funcionários 18, que produzem 160 pacotes em 6 horas. Então, horas dá 6 e o pacotes, que são os que eles estão produzindo, 160. Observe que eu tive o cuidado de colocar o pacote para o final. Sempre aquilo que será produzido, coloque no fim, se você quiser fazer do jeito que eu faço, as regras de 3, tá bom? O dono dessa fábrica pretende ampliar essa produção para 360. Então aqui vai ser 360 agora, certo? E para alcançar esse objetivo, a empresa modificou a jornada de trabalho para 8 horas diárias. E decidiu também, claro, aumentar o número de funcionários. Quantos novos funcionários essa empresa vai ter que contratar? X aqui para esses funcionários, tá bom? Bora fazer? E aí você já sabe, não tem nada de regra de 3, ou não tem nada de inversamente, diretamente, setinha, inverte, não, nada disso. É só fazer isso aqui, ó. Vem, desce, continua. E na outra linha a mesma coisa, fazer de outra cor, ó. Vem, sobe, continua, pronto, acabou a questão. X vezes 8 vezes 160, que é a linha verde, vai ter que ser igual à linha azul, que é 18 vezes 6 vezes 360. E galera, eu não vou me dar o trabalho de fazer, porque eu já fiz, vou só conferir na calculadora, certo? Para ver se eu tenho razão. Calculadora, olha. Se eu pegar 18 vezes 6 vezes 360, vai dar aqui, ó, 38.880. E se eu pegar 8 vezes 160, dá 1.280. Então, 1.280x tem que dar igual a 38.880. Geralmente eu faço essas questões simplificando. Mas como eu já fiz e já vi que não deu nada, já estou fazendo na calculadora para te provar isso. Se tu pegar 38.880 e dividir por 1.280, isso vai dar x igual, certo? A 30,3. Ou seja, funcionários quebrados. Conclusão, não tem gabarito, certo? Essa questão, mais uma questão aí que deverá ser anulada desse concurso, não tem gabarito. Você precisaria contratar pelo menos mais... Aliás, você precisaria de 31 funcionários. E aí você deveria contratar, certo? Mais 13 funcionários pelo menos, né? E não tem nenhuma alternativa parecida com isso. Portanto, uma questãozinha que não tem solução, não tem gabarito. Tudo bem? Show de bola, hein? Uma questãozinha aí boa, seria uma questão clássica, né, da CETRED, todo o concurso dela. Tem uma questão de regra 3 composta, não poderia faltar nesse, né? Mas infelizmente ela errou nos números aí, alguma coisa digitaram errado, que não tem solução essa questão. Tá bom? Então a questão 59, o colega meu, professor, que mandou a prova, também achou que ela estava errada e de fato pode entrar com recurso que é garantido. Beleza? Última questãozinha de hoje, questão 60. Marcos fez uma encomenda de uma lousa com o formato quadrado, com todos os seus lados e tamanhos iguais. Aqui eu não entendi, bicho. Porque se ele fala que é um quadrado, qual é a necessidade de dizer que os lados são tamanhos iguais? Rapaz, que pelo amor de Deus, né? Mas vamos embora. Sabendo que o seu perímetro é de 960, qual é o valor da área dessa lousa em metros quadrados? Atenção com isso, em metros quadrados. Pois bem, você tem uma lousa que é um quadrado, certo? Todos os lados iguais, x, 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 e a questão diz que o perímetro tem que dar 960 centímetros. Perímetro é a soma de todos os lados, 4x,
e isso vai dar 960. Portanto, para você achar o valor de x, basta dividir por 4. Então, o x vai ser 960. Divide por 4, vai dar igual aí a 240 centímetros. Beleza? Então, o valor do lado do quadrado dá 240 centímetros, que é a mesma coisa que 2,4 metros, né? Já estou transformando em metros porque a questão quer em metros. Então, já transforma logo, fica mais fácil. 2,4 metros. O que é que eu quero? A área desse quadrado. Ou seja, é só fazer 2,4 vezes 2,4. Você vai encontrar 5,76. Alternativa A de amor, para a gente fechar bem, certo? Essa prova aí de Capuí, professor específico aí de matemática. Tá bom? Então observe, galera, que nós fizemos as 20 questões aí em 50 minutos. Ó. Tô olhando aqui o vídeo, deu 50 minutos as 20 questões. Ou seja, eu gastei aí cerca de 2 minutos e meio para cada questão. Tô na média do Enem, né? Se eu for fazer o Enem, vai dar bem, né? Mas o Enem, o texto é desse tamanho também. Mas não pode, pessoal. Uma prova de 20 questões eu consegui fazer todas em 2 ou 3 minutos. Não dá. Não é legal. Era interessante que fosse uma prova com um nível um pouquinho maior, né? Certo? Para que o professor realmente mostrasse suas habilidades, né? Fizesse ali, queimasse a cabeça mesmo. Mas infelizmente só tive uma questão aqui que eu gastei um tempinho a mais para fazer. Que foi aquela questão do juros simples do montante, né? O restante eu fiz aqui, meu Deus, não acredito. Mas assim, né? Porque, galera, professor de matemática está acostumado com essas questões, ele faz todas elas brincando, certo? Então, CETRED, fica a dica, aumente o nível das provas específicas, porque realmente, né, tem que selecionar os melhores. Aprenda, sabe com quem? Com a UES. A UES faz uma prova boa de matemática para professor. Aprenda com ela, que dá certo. Valeu, galera, um abraço. Qualquer dúvida, só me procurar, você tem minhas redes sociais aí. Se alguém quiser que eu debata alguma prova específica, sei lá, de advogado, né, promotor, alguém, não sei se teve concurso aí para as outras áreas de superior, só me chamar que dá certo que a gente faz, viu? Valeu, gente, um abraço.